Estamos de volta com a nossa aula. Agora nós vamos para português. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os substantivos, né? Já estudamos sobre o que é um substantivo, como defini-lo entre próprio, comum, não é verdade? E agora vamos estudar uma nova coisa sobre o substantivo. E para iniciarmos, você vai abrir o livro na página 66, certo? Pause o vídeo e abra o livro na página 66. Agora que você abriu o livro, viu que nós vamos estudar o grau do substantivo. Ah, professor, como assim? O substantivo tem febre para a gente estudar o grau dele? Não é que o substantivo tem grau, certo? Então vamos aprender bem direitinho quais são os graus do substantivo, certo? Vamos reler esses trechos. A educadora Rosa Maria Cardoso explica que economizar em casa é uma forma de ajudar a juntar o dinheiro no cofrinho. No dia seguinte, apareceu com um embrulhão debaixo do braço, certo? Então, vocês podem notar que tem uma diferença, não é verdade? As palavras que estão em negrito, uma fala em cofrinho e a outra fala em embrulhão. Então, por que é que isso acontece? Então, vamos dar continuidade à nossa leitura. As pessoas, os animais, os objetos podem variar de tamanho. Essa variação recebe o nome de quê? De grau. Os graus do substantivo são o diminutivo e o aumentativo. Então, já vemos quais são os graus do substantivo. E quais são? O diminutivo e o aumentativo. E por que eles acontecem? Porque as pessoas, objetos, animais, as coisas podem variar de tamanho, não é verdade? Um pode ser grande, outro pode ser menor, outro pode ser pequenino, o outro pode ser grandão. Por isso que podem sofrer essa variação. E o nome da variação qual é? Grau. E quais são os graus? Aumentativo e diminutivo. Então vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Nós ainda não decidimos o nome dele, né? Temos que trabalhar nisso, ver qual é, senão vai acabar o ano e nós não vamos definir o nome. A palavra cofrinho indica um cofre de tamanho menor, que determinado tamanho, esse substantivo está no grau diminutivo. Então, quando nós falamos cofrinhos, o cofrinho, o que é que nós queremos dizer? Estamos dizendo que tem um cofre, certo? Só que em tamanho menor. Não é um cofre grande, é um cofrinho pequenininho, uma caixa, uma lata, certo? Ou então uma caixinha, uma latinha. Então, isso está no diminutivo. Por quê? Porque está falando no tamanho pequeno, referindo-se que ele é pequeno. Ah, professor, precisa? Pode ser útil sim. Por exemplo, se na sua casa tem, vamos ver, 2 cofres mesmo. Aí o seu pai diz, pegue ali o cofre. Qual? Aí ele diz, o cofrinho. Então você já sabe que é o cofre pequeno. Do mesmo jeito, se na sua casa, por exemplo, tem 2 garrafas. Aí se ele diz, pegue a garrafa, aí você diz qual? Aí se ele disser a garrafinha, então você pega a garrafa menor, certo? Então você já vai saber diferenciar as coisas pelo grau, pelo tamanho, certo? Vamos lá dar continuidade. A palavra embrulhão indica um embrulho de tamanho maior, que é determinado tamanho. Esse substantivo está no grau do aumentativo. Então, essa palavra a palavra embrulhão está indicando um grande embrulho, certo? Então, não é por exemplo, você não embrulhou um lápis, certo? Então, é um embrulho. Agora, se você embrulhar um livro para presente, fica o quê? Um embrulhão, não é verdade? Se você embrulhar, por exemplo, uma cadeira, então é um embrulhão, não é verdade? Se você embrulhar uma geladeira, é um embrulhão, certo? Então, embrulhão é uma coisa maior, de um tamanho maior, certo? Então, quando nós colocamos algo numa palavra que significa maior, ela está no grau aumentativo, certo? Do mesmo jeito pode ser casa. Casão, casarão. Perdão, casão não, esqueçam essa palavra. Casarão. Então é uma casa muito grande. Panelão, uma panela muito grande.
cadeirona, uma cadeira bem grande. Então, quando está essas palavras no grau do aumentativo, então ela está dizendo que é maior do que o normal, certo? Então, agora vamos conhecer uns aumentativos e diminutivos de algumas palavras, certo? Então, nós temos amor, diminutivo, amorzinho, aumentativo, amorzão, amigo, amiguinho e amigão, animal, animalzinho, animalão. Não é animalzão, certo? É animalzinho e animalão. Barca, barquinha ou barcaça, certo? Então, uma barca não é barquinha e não barcona, é uma barcaça. Boca, boquinha e bocarra, não é bocona, certo? O certo aumentativo é bocarra. Uma boca grande é uma bocarra. Chapéu, chapeuzinho, chapelão. Cão, cãozinho, canzarrão, certo? Então não é cachorrão não, certo? Isso é uma palavra que não deve ser usada. Então, cão, cãozinho, canzarrão. Copo, copinho. E qual é o aumentativo de copo? Ou é copázio ou copaço, certo? Corpo, corpinho ou corpanzil. Coqueiro, coqueirinho ou coqueirão. Fogo, foguinho ou fogaréu. Forno, forninho ou fornalha. Garoto, garotinho, garotão. Garrafa, garrafinha, garrafão. Homem, homenzinho e homenzarrão. Não é homenzão, nem homão. É homenzarrão, certo? Menino, menininho, meninão. Muro, murinho, muralha, certo? Próxima página, 67. Nariz, narizinho, narigão. Pé, pezinho, pezão. Perna, perninha, pernaça. Rapaz, rapazinho e rapagão. Então, se você quer dizer que um rapaz ele é bem grande, é rapagão, não é rapazão não, certo? Sala, salinha, salão. Tatu, tatuzinho, tatuzão. Tesoura, tesourinha, tesourão. Voz, vozinha e vozeirão, certo? Esses são os exemplos de alguns diminutivos da nossa língua portuguesa. Eu indico que você leia novamente, certo? Este quadro, leia várias vezes, por exemplo, que nós temos alguns aumentativos que não é como a gente pensa. Por exemplo, animal é animalão, homem, homenzarrão, certo? Entre outros. Por exemplo, bocona, ou boca, não é bocona, é bocarra, certo? Então, leia para você aprender, certo? Saber todas essas palavras de cor. Aprender todos os aumentativos corretos, certo? E esses são alguns exemplos, ok? Tem muitos outros aumentativos na língua portuguesa. Então, essa foi a nossa aula de português de hoje, certo? Então, você vai fazer essa atividade 1 e 2, certo? Da página 67, ok? E eu nem preciso dizer mais que é para você tomar muito cuidado, não é verdade? Que não é para andar sem máscara, ok? Se você tiver assim, for num canto assim bem próximo, tipo na minha casa e vou aqui na calçada, tudo bem que você fique sem máscara, entendeu? Mas, se você for no centro da cidade, for no mercado, for comprar alguma coisa, vá de máscara, certo? E lave sempre as mãos. Ah, professor, a gente já sabe disso, mas é importante relembrar, certo? A pandemia não passou, certo? Está aí e nós precisamos nos manter seguros para nós voltarmos o mais rápido possível para as nossas aulas presenciais, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. E já sabe, se ficou dúvida, me pergunta, certo? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas.